Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Escola de Aprofundamento Doutrinal da Comunidade Raízes de Espiritualidade Católica. Nós estamos aqui hoje para refletir sobre uma questão muito importante, a questão sacramental. Nós estamos falando de quê? Da graça de Deus que se manifesta. A graça de Deus se manifesta de muitas formas. Falamos disso há 2 semanas atrás. E há 1 semana atrás, nós falamos da questão sacramental como um caminho oficial pelo qual a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus não tem limites. Deus é um ser eterno, absoluto, infinito. Então, ele não pode ser limitado por nada. Então, nós não vamos dizer que a graça de Deus se manifesta unicamente nos sacramentos, porque isso não é verdade. Porém, vamos dizer o seguinte, que os sacramentos são sim sinais, canais da graça de Deus. Isso é uma grande verdade. E o que nós podemos dizer dos sacramentos? Muitas coisas. E vamos começar a fazer isso agora. Já começamos um pouquinho na semana passada, mas vamos avançando. O sacramento como graça de Deus. Em primeiro lugar, o que nós precisamos saber? Que o sacramento do batismo é o sacramento fundamental. Talvez muitos de vocês já saibam disso. O que significa isso? Ele é o primeiro sacramento. Sem o batismo, não há como receber nenhum outro sacramento. Se eu não sou batizado, eu não posso receber a Eucaristia, eu não posso crismar, eu não posso receber unção dos enfermos, não posso receber nenhum outro sacramento, porque não é válido. O batismo é a porta de entrada no mundo sacramental. Imagine uma sala com alguns móveis lá dentro. Como é que eu vou ter acesso a esses móveis? Se eu entrar na sala, não é verdade? Então, o que seria o batismo? A porta dessa sala. Então, só terei acesso aos móveis que estão dentro da sala se eu passar pela porta. Então, a porta seria o batismo. Ele é a porta de entrada no mundo sacramental. E os demais móveis são os demais sacramentos. Os móveis que estão dentro lá da sala são os demais sacramentos. Suponhamos que exista lá um móvel central dentro dessa sala, que você vá entrando nessa sala e logo tenha sua atenção chamada por um móvel bem central, bem bonito, que se destaca mais do que todos os outros. Esse móvel central representaria então o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento central da nossa fé. Por quê? Porque ele é o próprio Cristo, corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se fez alimento para nós pela Eucaristia. Então isso é o sacramento da Eucaristia. Quando Jesus disse lá, o meu corpo é comida, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida, muitos pensavam que ele estava louco e começaram a abandoná-lo. E ele disse para o grupo dos 12, vocês também não querem ir embora? E Jesus, dizendo isso para os 12, obteve a seguinte resposta de Pedro, a quem iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Bem, ele viu que Pedro tinha entendido as suas palavras, pelo menos acolhido em seu coração. Mesmo que ele não tenha entendido completamente o que aquelas palavras significavam, mas ele acolheu em seu coração. Pedro pode ter até pensado, eu não estou entendendo bem o que o mestre está querendo dizer com isso. Mas se é ele que está dizendo, é uma grande verdade, porque ele tem palavras de vida eterna. Então, o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Crisma
vindo logo em seguida da Eucaristia, ele, juntamente com o batismo e a Eucaristia, completa um grupo de sacramentos chamado de sacramentos da iniciação cristã. Pelo sacramento da Crisma, nós recebemos de forma especial o Espírito Santo. Então, a Crisma é o sacramento do Espírito Santo. Sendo assim, recebendo a Crisma, nós estaremos recebendo o Espírito Santo, que é a força, a coragem de Deus. Foi o que aconteceu com os apóstolos lá no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos com medo, acuados, temerosos, porque, sendo discípulos de Jesus, sendo seguidores dele, eles temiam ter o mesmo destino de Jesus. Só que Jesus tinha dado uma missão a eles: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Só que Jesus fez a eles uma promessa de enviar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo concedeu a eles a força e a coragem para que eles testemunhassem aquilo que Jesus os havia mandado testemunhar. Então isso aí é a força do Espírito. Batismo, Eucaristia, Crisma, a iniciação cristã. Há algum tempo, a Crisma era administrada logo depois do batismo, no mesmo dia. A criancinha recebia o batismo e logo em seguida recebia a Crisma. Isso porque o bispo normalmente é quem administra a Crisma. O padre pode administrá-la também. Porém, normalmente o bispo é que administra. Muitas vezes o bispo ele ia nas paróquias aproximadamente 10 em 10 anos, em épocas assim um pouco passadas, mas não tanto passadas, na primeira metade aí do século XX, nas paróquias aqui do interior de Minas, isso acontecia muito. Como ele ia voltar só daí a 10 anos, em cada paróquia, e ele fazia batizados nos dias que ele ia, e ao mesmo tempo crismava aquelas crianças que ele batizava. Então, acontecia demais de o batismo e a crisma serem administrados no mesmo dia. Mas hoje vemos que isso não é o comum. Batiza-se criancinha e a crisma ocorre depois na fase adulta. Na igreja primitiva, o batismo ocorria na fase adulta, porque era a pessoa que escolhia que se queria ser batizada ou não. E o batismo acontecia por mergulhia mesmo, e não jogando água na cabeça. Isso foi modificado aos poucos ao longo da história da igreja. Bem, nós temos depois mais 4 sacramentos, 2 que envolvem estado de vida e 2 sacramentos penitenciais. Os sacramentos que envolvem estado de vida, o que significa? Vão mudar o estado de vida da pessoa. São o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Como assim, envolve estado de vida? O sacramento do matrimônio vai transformar a pessoa de solteira para casada. Vai fazer com que a pessoa assuma um compromisso de vida. Vai assumir uma missão de vida, uma missão matrimonial. E a ordem? A ordem vai transformar a pessoa de leigo para clérigo. Então também vai assumir um compromisso de vida. Então são sacramentos de serviço. Sacramentos de serviço. Serviço pelo bem do reino de Deus. O matrimônio, a constituição da família, a ordem, a administração
dos sacramentos. Tudo isso para o bem do reino de Deus. E os 2 outros sacramentos são sacramentos penitenciais, que são a confissão, chamada também de penitência, e a unção dos enfermos, que antes era chamada de extrema unção, porque era dada só na hora da morte mesmo. Porém, isso ainda bem que foi modificado, né? Mudou-se até o nome, que era de extrema unção para unção dos enfermos, porque qualquer pessoa que esteja em uma situação de enfermidade que a impeça de frequentar a comunidade pode receber a unção dos enfermos. E está escrito lá na Escritura, né, onde a unção dos enfermos tem a sua instituição, o seguinte, né, que os sacerdotes da igreja rezarão por essa pessoa e ela poderá ficar curada. Então, a unção dos enfermos, ela tem também, sim, um sentido de cura. Ela não é um sacramento somente para a hora da morte. É um sacramento penitencial, que poderá contribuir para a passagem da pessoa para a eternidade, como também para a recuperação da saúde da pessoa. Então, hoje, nós demos uma visão geral sobre a estrutura dos sacramentos. A partir da próxima semana, nós vamos começar a falar mais detalhadamente sobre cada um deles. Se você gostou, dê um like aí pra gente, faça sua inscrição no nosso canal, continue acompanhando aí as aulas de aprofundamento, né, da Escola de Aprofundamento Doutrinal, dessa plataforma digital da Comunidade Raiz de Espiritualidade Católica. É uma alegria ter você aqui junto conosco. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau.